Como a terapia fonoaudióloga pode beneficiar uma pessoa autista em diferentes faixas etárias? Tá. Bom, a terapia fonoaudiológica ela é super importante no quesito de desenvolver as habilidades comunicativas, né? O primeiro ponto é bebê ali, pequeno, desenvolver linguagem, né? Ampliar repertório de vocabulário, a criança entender as funções comunicativas, como utilizar. Às vezes essa criança pode ter alguma questão ali no processo, por exemplo. Vai que essa criança tenha produção aumentada de cera no ouvido. Aí ela acaba perdendo informação auditiva, acaba tendo troca na fala, tem alguma questão estrutural. Aí, nesse trabalho, nessa primeira fase. Depois disso, quando essa criança já está maior, a gente vai para habilidades mais dialógicas, de acesso de linguagem, resposta rápida, né? E mais para frente chega num ponto que esse indivíduo, por exemplo, adultos podem fazer intervenção fonoaudiológica para trabalhar oratória, porque tem alguma dificuldade de modulação no que se refere à prosódia, né? Então, ao longo do desenvolvimento, a fonoaudiologia pode apoiar diversos processos comunicativos. É assim. E os pais, como é que eles podem apoiar o desenvolvimento da linguagem e da fala dos seus filhos autistas em casa? Tá. Pergunta boa, pergunta longa. Vou até tomar uma água, Por porque favor. essa é longa. Acho que, para começar, o que acontece quando uma criança não fala? Quando uma criança não fala, a família ela já teve muitas oportunidades de falar algo e geralmente é perguntando do tipo, o que é isso, fulano? É a bola. A criança não fala nada. Aí você pergunta um dia, pergunta no dia seguinte, pergunta no outro. A criança não responde, isso acaba punindo o comportamento da família e a família passa a perguntar menos coisas. E aí, cada vez mais, essa família fala menos com essa criança. Então, o primeiro ponto é, por mais que o seu filho não fale, fale com ele sempre. E não no sentido de dar demanda de pergunta, porque, coitada das crianças com atraso de desenvolvimento de fala, elas são, assim, parece que elas vivem num quiz gigante, porque elas têm que nomear tudo, parece que elas têm que provar o repertório delas a todo momento. Você sabe, já mostrou isso aqui, a criança já disse que é água, você pergunta 10 vezes o que é. Você pergunta hoje, você pergunta amanhã, a criança precisa estar se provando o tempo todo. E não deve ser assim, né? O desenvolvimento de fala, ele é importante que a gente faça perguntas e a criança tenha um comportamento de responder, porque isso é responsabilidade comunicativa. Mas, para além disso, é nomear as coisas, sem que a criança ela tenha necessidade de te dar uma resposta naquele momento. Então olha, eu tô cozinhando, tô fazendo batata, nossa, a batata é uma delícia. Será que vai ser purê? Aí quando você entrega, olha, é purê, eu esmaguei essa batata. E mostra pra criança, nomeia as coisas, a gente tá passeando. Olha ali, é a árvore, o passarinho. Nossa, que legal, o céu tá azul, olha como tá lindo. Nomear as coisas é muito importante. Depois disso, trabalhar, se é uma criança que não te olha, essa criança, ela não vai te imitar. E os indivíduos aprendem através de imitação. E a fala não é diferente. Então é importante garantir que a criança esteja olhando quando a gente fala com ela. Se abaixar a altura, né, da criança, falar, olha, vamos pegar o sapato, vamos botar o sapato no seu pé. Ih, acho que seu pé tá com chulé. E aí leva a criança num contexto divertido, mas você se abaixou, ela pôde ver a sua movimentação oral, você caprichou na articulação e tudo isso vai dando para essa criança mais entrada de informação em relação à fala e à linguagem. Depois disso, acho que uma coisa importante é criar necessidade de comunicar. Por quê? Muito comum com bebês, eu tenho um bebê em casa, né? Que já nem é meu bebê, que vai fazer 2 anos. Mas pra mim vai ser sempre bebê. O meu tem 17 e continua sendo meu bebê. É sempre bebê, né? Mas a gente chega a deixar a garrafa d'água num lugar que a criança alcança pra ela poder pegar e tomar água quando quiser. Então, às vezes tem criança que chega lá pra gente que a criança não sentiu fome nunca na vida, não sentiu sede, não sentiu nada, porque todas as necessidades dela estão ao alcance dela e estão sendo supridas. Tipo, às vezes assim, não demos água ainda, vamos lá dar água. Mas o que fulano não comeu não sei o que, vamos dar água. Espera, mostra, deixa visível, né? E às vezes é uma coisa do tipo, tá perto da hora que a criança tem fome de comer a fruta. Deixa a fruta visível alto, para criar uma necessidade dela ver a fruta, ela ficar com vontade de comer.
E ela ir lá e de alguma forma ter que te pedir por isso. Então, criar contextos de necessidade de comunicação para essa criança é muito importante. Olha, para as crianças menores é muito mais fácil, mas, por exemplo, você pode colocar o brinquedo preferido dela lá no alto. E aí ela vai ver o brinquedo, ela vai querer e vai ter que de alguma forma te pedir. E essa forma pode ser apontando, aí quando ele apontar, você vai nomear. Ah, você quer o urso azul. Ah, vou te dar o urso, tá aqui. Entendi que você queria o urso. Vai criando contexto de comunicação para essa criança precisar, necessidade de se comunicar com você. E claro, acompanha com um fonoaudiólogo, um profissional especialista, porque todas essas estratégias, e tem muitas mais que podem ajudar, mas essas estratégias elas podem ajudar, mas a gente tem adaptações específicas que vão dar o suporte para o processo. Se é uma criança com autismo e a gente não tem nenhuma questão fisiológica de base que atrapalha o desenvolvimento dessa fala, é uma intervenção. Agora, se eu duvido, por exemplo, que essa criança possa ter alguma questão motora de fala, do tipo uma apraxia de fala na infância, aí é uma outra intervenção, porque daí a gente está falando de uma criança que pode não estar falando, porque ela sabe o que ela quer dizer, ela tem um repertório aqui dentro, ela planeja, mas quando ela programa, não sai. Aí sai qualquer outra coisa, qualquer outro som ou nada. Às vezes essas crianças, por exemplo, abrem, você percebe que ela tá quietinha e ela tá ali no mundinho dela, ali, fazendo as coisas, daqui a pouco ela fala assim. E aí ela mexeu a boca e não saiu som nenhum. Isso não é comum de acontecer, né? Então, o que aconteceu aí nesse processo? Não vibrou laringe, não mandou a mensagem certa, então tem que investigar. Tá. Tem crianças que não têm o espectro autismo, mas a gente acaba acompanhando crianças que fazem essa situação de não falar e só apontar por sei lá, preguiça de falar. Ou porque os pais fazem essa vontade o tempo todo da criança. A gente tem que entender a que ponto tá, porque assim, se é uma criança que consegue falar água, se você sabe que ela consegue falar água, e ela te apontou, você pode ali dar uma forçadinha na barra, do tipo, água? Você quer água? Não tô entendendo. É água? Diz água. E aí essa criança, por exemplo, ela vai dizer qualquer som. Ela vai dizer, e você já entrega água. E vai aumentando o repertório. É bacana falar sobre isso porque a minha filha teve atraso no desenvolvimento da fala. Assim, super tabu, na verdade, porque eu sou fonoaudióloga, então não foi por falta de estímulo. Na verdade, acho que foi para me ensinar como é estar do outro lado. Porque estar do outro lado dói, sentar na sala de espera. Eu atendo muita criança aqui no salão, no salão do aula. Inclusive crianças com espectro. Sim. Né? Assim, realmente, meus clientes gostam de trazer aqui porque eu tenho muita paciência com criança, eu gosto muito de atender criança. Sempre desde o início foi assim. Só que trabalhar com criança com espectro pede um pouco mais de atenção e mais cuidado e muito mais paciência. Né? Sim. Então eu acho interessante, eu gosto de trabalhar com isso aí. Mas na questão da fala, o meu afilhado, por exemplo, vai fazer 3 anos, ele não fala. Né? E outras crianças também. Como eu falei que eu atendo crianças aqui, eu atendo crianças normalmente que já começaram a vir aqui desde bebê. E eu acabo acompanhando essa trajetória. Né? Tem filhos de clientes meus, por exemplo, que a gente sempre ficava aqui brincando. Ele não está falando ainda, já com 3 anos e pouco. Só que é o dito manezinho, né? Depois que começa a falar, não para mais, entendeu? Então, é normal para uma criança até essa faixa etária, nem todas terem essa facilidade de falar? Não é. Uma criança de 2 anos, ela já tem que estar, por exemplo, combinando 2 palavras. Então, não é normal. É importante que se olhe para esse atraso, porque esse atraso pode estar relacionado a alguma outra questão. E às vezes é até uma questão auditiva, não necessariamente a gente está falando do autismo, né? Pode estar ligado a alguma questão específica de fala, uma questão auditiva. Todo atraso ele tem que ser olhado. Mas é bom você falar isso porque assim, o ser humano gosta de generalizar, né? Por exemplo, você fala aqui que a criança não está falando, então pode ser que ela tenha um espectro autista. Já vai chegar lá na frente e dizer, não, meu filho tem autismo. Ele não fala. Exatamente. E assim não vai quer o outro, dizer, vai o outro. Existem outras questões, por isso que é importante conversar com o especialista. Existem outras razões pelas quais as coisas podem acontecer.
E a gente precisa investigar para entender que razão é essa, o que está atrapalhando o desenvolvimento da fala dessa criança.